Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe, que essa palavra seja edificante, seja rema, seja transformadora. Que essa palavra nos leve a novos níveis de coragem, de ousadia e de intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou seguindo uma série de mensagens a respeito de caráter, de qualidades de caráter. E hoje eu quero falar sobre uma mulher que está em 1 Samuel, capítulo 25, de 1 até 38. Segundo as minhas anotações, já feitas há algum tempo, Abigail, o nome dessa mulher, significa aquela que é motivo de alegria. Mulher que é motivo de alegria. E hoje nós vamos falar do caráter de uma mulher fiel, sensata, prudente e temente ao Senhor. Antes de mais nada, eu quero fazer não é uma ilustração, é uma introdução sobre algumas coisas que eu tenho observado e Deus tem me mostrado ao longo da vida, e algumas vezes eu tenho tido dores ao receber essas revelações, porque elas revelam a mim certas coisas que eu perdi ao longo do tempo. Bom, amados, Deus constantemente nos coloca em situações de decisões que são como que exames finais para que você possa chegar em novo nível. Então, por exemplo, Deus chamou Saul para ser rei de Israel. O rei Saul tinha que convocar todo o povo para um determinado lugar e eles estavam sendo oprimidos e derrotados constantemente pelos filisteus. Tanto é que em todo o exército de Israel, que não era grande coisa, existia apenas 2 espadas. Imagine um exército de 500 homens e 2 metralhadoras. Era mais ou menos isso o que tinha para lutar. Então, a situação era bastante calamitosa. E quando ele juntou o povo de Israel, os filisteus já ficaram sabendo e se armaram e se juntaram também. E o profeta Samuel, que era para estar lá, fazer um sacrifício ao Senhor, não estava. E demorou para chegar. E então Saul, ele teve uma oportunidade de tomar uma decisão, de confiar em Deus, mesmo com o profeta demorando, ou tomar uma atitude por si só. E ele tomou uma atitude errada, fez o sacrifício, e quando isso aconteceu, ele perdeu o exame, falhou no exame. Mais para diante, era para ele derrotar todo um exército, e ele poupou o rei e o melhor do gado, e assim uma série de coisas. E ele disse: fiz o que Deus mandou. E aí, então, o profeta Samuel, ele teve que dizer: olha, você perdeu de novo, você não obedeceu completamente. E o resultado foi que Samuel se virou para ir embora, o rei Saul segurou na roupa de Samuel e rasgou um pedaço da roupa. Ali havia um mover profético e Samuel falou: assim como um pedaço da minha roupa rasgou, eu agora rasguei o reino de ti e te dei uma pessoa melhor que você. Muito bem. Essa pessoa era Davi. Davi então surge em cena, faz um monte de coisas que põe Saul em ciúmes, porque havia o favor de Deus sobre Davi, e Saul fica enciumado com Davi. Davi então precisa fugir para salvar a sua vida, porque Saul planeja matá-lo. E num determinado momento, pouco antes do texto que nós vamos ler agora, Davi estava escondido numa caverna, Saul foi em busca dele para matá-lo, e os homens de Davi também estavam escondidos na caverna. Saul teve uma daquelas dores de barriga agudas e teve que ir aliviar o ventre, escolheu a caverna para isso, bem onde Davi estava. Eu imagino que não deve ter sido muito agradável, para os narizes, ficar naquela caverna enquanto Saul fazia o seu serviço sujo, mas estava lá.
E os soldados disseram: olha, Deus entregou nas tuas mãos a Saul, teu inimigo, vai lá e mata ele, agora que ele está nessa posição indefesa. Davi foi, olha só o mover profético. Em vez de matar Saul, ele pega e corta um pedaço do tecido. Vocês percebem? Quando Saul perdeu o reino, ele rasgou um pedaço do tecido. Quando Davi chegou perto de Saul, podia matá-lo, ele cortou um pedaço do tecido e não matou. Era uma ligação profética entre aquele momento em que o tecido foi rasgado, o tecido foi cortado, mostrando que Davi ganhou ali o direito de ser rei de Israel, ao poupar a vida daquele que tinha sido ungido por Deus para ser o rei. Ele aguardou o mover de Deus e não tomou atitude nas suas próprias mãos. Só que pouco depois disso vem um novo teste. E esse novo teste é por causa de um homem cujo nome, o apelido, é louco, tolo, Nabal. Vamos ler o texto para que nós possamos nos apropriar disso. 1 Samuel, capítulo 25, versos 1 até 38. Eu não vou ler todo o texto, porque, afinal de contas, é muita coisa, mas eu quero ler para vocês. Versículo 18 em diante diz assim: Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: Com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino entre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim, permite-me falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe, meu Senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa seu nome, ele é. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. Eu, porém, sua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal a meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva ao meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não ache em ti mal por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar tua vida, então tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida de teus inimigos, este a arrojará, como se atirasse de cavidade profunda. Pulando para o 32, então disse Davi a Abigail: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito seja a sua prudência e abençoada, bendita sejas tu mesma, porque hoje me tolheste de derramar sangue e que por minha própria mão me vingasse. Eu vou parar por aqui. Esse texto é bastante longo, mas vocês podem ler. Talvez vocês já conheçam a história de Abigail. Abigail era uma mulher prudente e sensata que casou-se com um homem tolo, louco e de péssimo temperamento. Todas as analogias podem ser aplicadas a vários casamentos hoje em dia. Às vezes os papéis se invertem, às vezes o cônjuge louco é a mulher, às vezes o cônjuge louco é o homem.
Mas o fato é que havia uma mulher prudente e um homem louco casados. E o que acontece é que Davi, ele, por causa de sua fuga de Saul, se estabeleceu num monte onde os servos desse Nabal, que além de louco ele era rico, o que fazia com que ele também fosse arrogante, ele criava suas ovelhas naquelas regiões. E naquela época não existia policiamento como hoje, era muito mais fácil haver bandos de salteadores que atacavam esses pastores de rebanhos, os matavam, tomavam todas as ovelhas, comiam as suas carnes, deixando cadáveres dos pastores no campo, largados para as aves comer. Isso acontecia muito. Enquanto esses pastores de Nabal estavam trabalhando naquele monte, o exército de Saul serviu como barreira e proteção de Davi, de barreira e proteção, para que nenhuma sequer das ovelhas se perdesse. Quando era a época da tosquia das ovelhas, para tirar a lã, então o fazendeiro normalmente ele se tornava muito generoso e distribuía comida não só aos seus trabalhadores, mas também a pessoas ligadas a ele ou pessoas próximas. E Davi sorriu pensando, meus homens estão com fome, nós temos pouco o que comer, protegemos esse povo, agora é justo que eles nos deem alguma coisa para comer. Fazia parte do costume e eles haviam realmente prestado um serviço para Nabal. Então mandou 2 homens para Nabal e lá, quando chegaram na presença de Nabal, esse homem insensível, louco, tolo, que não cogitava claramente, olhou com desdém para aqueles emissários de Davi e falou, quem é esse Davi? Para ele vir querer que eu tire das minhas coisas, do meu rebanho, da minha comida, que eu separei para dar para os meus trabalhadores. Vejam só quanto meu, minha, mim, comigo. Alguém pode me ver um copo com água, por favor? Então, eles assim, são muitos os escravos que fogem do seu senhor. E ele entrou numa luta, numa inimizade com um cara extremamente perigoso. Nós conhecemos Davi como um homem de Deus, como um homem segundo o coração de Deus, mas deixa eu lembrar que se cantava a respeito de Davi, Saul matou seus milhares, Davi matou dezenas de milhares. Para Davi matar mais um, não era nenhum acréscimo à sua história, era algo corriqueiro. Ele havia tirado a vida de muitas pessoas. Ele não era uma pessoa com quem você brinca, abusa. É a pessoa com quem se trata com respeito, porque é fácil ele se voltar contra você e acabar com a tua raça. Então, Davi, quando recebeu a mensagem, ficou tão furioso pelo desrespeito e pela fome com que os seus estavam passando e o desprezo de Nabal, que ele tomou a liberdade de não se restringir e passou a ter planos de violência. Deus me mate se eu até amanhã deixar um homem sequer vivo desse povo. As mulheres ele ia poupar. As meninas são tão fofinhas, digo assim, não vou matar elas, vou levar elas comigo, essa é a ideia de Davi. Mas os homens, todos eles iam passar pelo fio da espada. Você veja então, ali Davi estava prestes a reprovar num exame. Muita coisa teria perdido Davi se ele tivesse feito isso. E o que é interessante aqui, amados, é a história dessa mulher. Primeiro, por que uma mulher tão sensata, tão doce, tão inteligente, estava casada com uma pessoa tão estúpida como Nabal? Lembremos que naquela época os casamentos eram arranjados.
E sendo Nabal um homem muito rico, talvez ele tinha um dote tão grande a oferecer pela esposa, que o pai não conseguiu dizer não e praticamente vendeu a filha para esse homem de má índole. Então, Abigail passou a ter uma vida de sombra, vivendo na sombra de Nabal. E muitas mulheres podiam dizer assim, mas isso não é justo, porque uma mulher tão sensata tem que viver à sombra de uma pessoa tão estúpida. O favor de Deus, ele se manifesta para pessoas que enfrentam situações injustas com uma atitude justa. Aquela mulher, você vê em momento nenhum, ela está discutindo ou debatendo ou guerreando com Nabal. Muitas mulheres iriam ter sido seduzidas pela tentação de lacrar em cima de Nabal, de fazer ele parecer mais tolo ainda do que ele é. Muitas mulheres desprezariam o seu cônjuge por ele ser um tolo. E muitas vezes nós, homens, somos tolos em algumas circunstâncias. Temos que dizer isso. Aí que está uma grande verdade, gente. Abigail é uma mulher que traz um modelo de submissão sem ser capacho, sem ser passiva, sem ser mulher Amélia, né, que sofre maltrato e fica quieta. Ela era uma mulher abençoada por Deus. O que nós vemos aqui? Primeiro, submissão. Mesmo a um marido que ganhou o nome de louca, ela não ficava confrontando Nabal. Provavelmente ele sofreria agressão. Bem, naquela época também a cultura era assim, que a mulher é pouco mais que uma propriedade do homem. Era uma sociedade machista, a gente tem que entender que a cultura era assim. Mas mesmo nessa cultura, houve muitas mulheres que bateram de frente com seu marido. Abigail não. Ela vivia na tenda, na reclusão, no esquecimento, apenas um objeto a ser desfrutado quando o marido a desejasse. Mas, quando Nabal tomou aquela decisão tola e colocou em risco toda a família, quem tomou atitude para conquistar o inimigo foi Abigail. Veja que mesmo uma pessoa em posição de segundo plano, como era o caso de Abigail, pode ser totalmente influenciadora, pode ser totalmente usada por Deus para impedir uma tragédia, pode ser bênção. Muitas pessoas desculpam a sua falta de atividade dizendo: Deus me colocou em segundo plano e eu não posso fazer nada. Não é verdade. Essa mulher, mesmo ali, ela não ficou se lamentando: oh Deus, por que você me coloca numa situação assim? Vocês não veem o que eu sofro. Tem muita gente que ama a posição de vítima, porque daí todo mundo tem pena dela. E como é gostoso quando tem pena da gente, né? Ai, coitadinho dele, como ele sofre, pobrezinho, ui, 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 ai, ai, ai. Não, gente, assuma que o destino de sua vida está nas mãos de um Deus justo e está nas mãos das suas escolhas. E você escolhe que papel vai ter na vida, não os outros. É você que escolhe. Então Abigail, essa mulher que era submissa, não era amargurada, mas também não era cega aos fatos. Ela não chegava a dizer assim: não, meu marido é um grande homem. Ela sabia quem ele era. Sabia que ele era uma pessoa difícil de lidar, que era famosa por isso. Ela simplesmente não jogava isso na cara dele. E provavelmente intercedia, como nós vamos ver. Outra característica de Abigail, que ela era diligente. Seus servos procuraram ela quando descobriram que a coisa ficou preta. Nabal não tinha nem sequer noção da besteira que ele fez. Imagine você
pegar uma pessoa que tem mais de 1000 mortes nas costas e chamar para briga. Você ia fazer isso, Ricardo? Não ia, não é? Não é louco? Mas foi exatamente isso que Nabal fez. Estava vindo um exército de 400 homens, 200 ficaram para trás para cuidar da bagagem, prontos para matar com pensamento de morte. E tem uma coisa, você quer ver um homem mal-humorado, é um homem com fome. Mulheres, sabe como que Abigail começou a resolver o problema? Cozinhando, porque ela sabia o caminho para o coração de um homem. Por incrível que pareça, né? Ela pegou, preparou uma comida especial. E algumas coisas interessantes que eu ouvi recentemente, eu nem sequer tinha me tocado. Quando Abigail foi ao encontro de Davi, foi montada num burrinho. Burro, gente, é animal que representa a paz. Quando alguém vai com uma oferta de paz, ela vai montar no burrinho, que é animal humilde. Quando vai para vencer a guerra, vai montar num cavalo. Quando vai para a batalha. Jesus, quando entrou em Jerusalém, montou o quê? Uma jumenta, um burro, um burrinho. Quando ele vem para julgar todos os povos, ele vem como? A cavalo. A Bíblia diz. Apresenta ele montado a cavalo, o vitorioso que vem para vencer. Então, Abigail vem montar no burrinho. E o que ela apresenta para Davi? Cordeiro imolado, vinho e pão. O que é o cordeiro imolado? Jesus. O que é o pão e o vinho? O corpo e o sangue de Jesus, representados no pão e o vinho. Sem saber, ela estava fazendo um mover profético, falando da misericórdia e da graça de Jesus Cristo. Amados, presta atenção. Aquela mulher sozinha desarmou um exército de 400 homens sedentos por sangue. Presta atenção. Ela sozinha desarmou um exército de 400 homens com uma oferta de paz. Veja bem, eu fico pensando um pouquinho que quantas violências, quantas coisas estúpidas Abigail sofreu na mão de Nabal. Porque quando um homem tem poder e tem um coração igual ao de Nabal, ele não tem pudor nenhum em desprezar, humilhar e maltratar as pessoas. E aquela mulher, quando viu que os servos vinham procurar ela, por que os servos procuraram ela? Porque ela era a mulher que tinha solução nas mãos, era a pessoa que tinha solução nas mãos. O outro criava problemas, ela criava soluções. Então, ela podia ter dito assim: olha como Deus trabalha por meios misteriosos. Olha como Deus opera. Deus está me libertando desse homem. Davi vem e vai matar todos os homens. Eu vou ficar livre de Nabal. Tchau, Nabal. Foi um prazer te conhecer. Ela estava tranquila. Ela era uma mulher, ia ser poupada. Talvez tenha filhos, não diz o texto. Teria se preocupado por filhos, mas ela estaria poupada. E ela se pôs a trabalhar, amados, pela vida de outros. Não pela sua própria vida, mas pela vida de outros. Ela era uma intercessora. Se colocou na brecha em favor de outros. E ela foi sozinha. Poderia ter sido violentada, morta, sei lá o que tudo, por aqueles homens de cabeça quente. Não. E outra coisa interessante,
é que ela mostrou a Davi a loucura que ele estava prestes a fazer, porque ele teria derramado sangue inocente. Apesar de Nabal ter feito muitas coisas para irritá-lo, ele não tinha o direito de tirar a vida de Nabal. Uma coisa é você, na guerra, tirar a vida de uma pessoa. Uma coisa é você tirar a vida de uma pessoa lutando pela sua segurança e a segurança dos seus. Outra coisa é você matar uma pessoa num momento de fúria, porque ela te ofendeu. E era isso que Davi estava pronto a fazer, ia cometer um assassinato. Existe a diferença entre a morte que você pratica, matar uma pessoa na guerra não é assassinato. Mas matar uma pessoa porque você está irado com ela é assassinato. E Abigail chega para ela e diz assim: eu sei que você é um homem de Deus. Eu sei quem você é. Não faça essa loucura. Você vai ter um registro amargo na sua vida, para o resto da sua vida. Não faça isso. Abigail, ela impediu que Davi fracassasse no teste e perdesse a bênção. Uma mulher poderosa no Senhor, aquela mulher que faz com que os homens ao seu redor não percam a bênção. É uma mulher que não está preocupada em lacrar, né? Porque uma coisa gostosa que tem é quando uma pessoa é imbecil e você daí tem a oportunidade de sapatear no caixão daquela pessoa, não é? Quando a pessoa faz uma coisa tola e depois você vê ela recebendo a merecida recompensa dos seus atos, como dá aquela vontade de... viu? Eu te falei? Eu te disse? Aí, cabeça dura. Não. Ela protegeu a vida daquele louco. Então, quando ela fez isso, sabe o que é interessante? Aí Deus resolveu o negócio com Nabal. Porque aí Deus fez com que ele tivesse um ataque apoplético e viesse a falecer provavelmente de um ataque cardíaco. Deus tirou a vida de Nabal. Não foi nem Davi, nem foi Abigail, mas Deus. Veja como quando uma pessoa ela tem essa disposição de ser submissa, de ser diligente, de ser intercessora, se colocar em favor dos outros, Deus toma a sua causa nas suas mãos. E por favor, né, as mulheres que estiverem me assistindo, não é para você ficar sonhando com o dia que Deus leve o teu marido para a glória, não é isso. Lembre que você é abençoadora do seu marido e talvez você seja até muito mais competente que ele. Ajude o seu marido a ser um homem melhor. Muitos liderados são mais competentes que os seus líderes, mas isso não lhes dá o direito de tomar a liderança. Pelo contrário, um bom liderado é aquele que ajuda o seu líder a ser um excelente líder. E isso é uma grande verdade. Eu ajudo aqueles que estão acima de mim a não errarem. Eu procuro ajudá-los a acertarem as suas ações, mesmo que nem sempre eles me ouçam, porque eu quero abençoá-los e fazer com que eles sejam líderes cada vez melhores. E assim você é abençoado também. Querido, eu creio que essa mensagem ela tem desafio tanto para homens quanto para mulheres. Porque, primeiro, abra os olhos. Situações injustas, situações de batalha, situações de ofertas sedutoras podem ser a chave para você ganhar ou perder uma bênção e uma promessa na sua vida. Sempre que uma escolha envolver ir contra a vontade de Deus, por mais tentadora que seja, caia fora. Porque você pode estar perdendo uma coisa muito melhor no futuro. Se José no Egito tivesse cedido às tentações
da esposa de Potifar para se deitar com ele teria sido um brinquedinho sexual na mão da mulher de Potifar, até que essa mulher se enjoasse dele e jogasse ele num canto qualquer. Nunca teria sido o vice-rei do Egito. Se Davi tivesse matado Saul, provavelmente não conseguiria ver o cumprimento de se tornar o rei de Israel e o antecedente de Jesus. Se Abigail tivesse deixado Davi matar a sua família, provavelmente ela não teria sido convidada a ser esposa do rei, como ela foi. Perceberam a diferença? As escolhas estão nas tuas mãos. O caráter vai te levar. Sabe uma coisa interessante, gente? Eu ouvi uma vez uma frase que é verdade. A tua habilidade pode te levar para o topo, mas é só o caráter que te mantém lá em cima. A tua habilidade pode te levar para situações importantes, mas somente o teu caráter vai te deixar permanecer nessa situação. Que o teu caráter seja como o de Abigail, uma pessoa que sabia ser submissa sem ser capacho, sabia ser diligente, trazendo soluções mesmo quando os outros estão trazendo problemas. E uma pessoa intercessora, que se movia em função de outros, mesmo quando a sua situação estava garantida. E assim Deus fará de tua vida uma bênção. Vamos ficar em pé e orar? Deus amado, nós pedimos por tua graça e misericórdia, pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja nos fazendo ser, a exemplo de Abigail, pessoas submissas à tua vontade, Senhor, mesmo quando parece injusta. Ser diligente, Senhor, esforçado, ser pessoas que acreditam na solução e entregam soluções para os outros. Ser intercessores, agindo em favor daqueles, Senhor Deus, que têm a sua vida, a sua existência ameaçada. Mesmo quando a nossa está tranquila, não ficarmos pensando apenas em nosso próprio umbigo. Nos ajuda a ser bênção nessa terra, Senhor. Também quero lembrar agora, Pai, daqueles que estão enlutados pela situação trágica que aconteceu com aquela menina Maiara. Ó Deus, que o Senhor esteja consolando o coração desses, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação, a convivência do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.